A escrita é um instrumento criado pelo homem como uma maneira de eternizá-lo no tempo. É uma forma também de fazê-lo com que ele se situe e se propague e esteja em todos os locais de forma atemporal e de forma alheia aos espaços em que o seu corpo físico é capaz de estar. É por meio da escrita também que muitas religiões e até dogmas, ideias, imputem nos outros as suas formas singulares de perceber a si próprios, a influenciar comportamentos e a estabelecer estruturas e diretrizes que formam a sociedade que, em um determinado tempo, é estabelecida, é esquematizada. É sobre esse poder incomensurável das escritas, principalmente quando utilizadas nos meios religiosos, que eu vou abordar nesse vídeo. Portanto, acompanhe. A escrita não é apenas uma invenção do homem para perenizar e melhor expandir suas ideias, como uma forma de instrumento de comunicação que atinge mais pessoas além daquilo que sua voz é capaz de alcançar. Mas também a escrita é utilizada como uma forte ferramenta de persuasão e de estruturação societária. Muito daquilo que é deixado por escrito ganha um certo ar de incolumidade em certas searas da nossa sociedade. É mais ou menos como se ninguém pudesse contestar ou alterar ou acrescentar algo além do que já foi pré-escrito. E aí é onde é que mora o perigo. Logo, em muitos contextos familiares, as pessoas já são instigadas a entender que quando os pais de certas crianças ou quando os chefes de famílias deixam algo por escrito, é porque quer que os seus dependentes, os seus demais familiares, cumpram aquelas ordens estabelecidas naqueles escritos, naqueles bilhetes, como se fossem algo que não merecesse contestação ou escusas para que não fosse atendido. Mesmo que essas pessoas ainda não saibam ler, há quem intermedie o comunicado daquelas informações para quem ainda não tem o domínio das letras. Mas a contestação ou a reflexão sobre aquilo que é escrito não deve ser procedido por ninguém. Inconscientemente ou de uma forma proposital, nós somos instigados e educados nas escolas, que é o primeiro aparato ideológico opressor do Estado, que tudo aquilo que está escrito nos livros não pode ser contestado, nem tampouco acrescentado ou alterado. É como se tudo que está escrito ali fosse algo que nós devêssemos aprender e introjetar em nossas vidas de uma forma simplesmente involuntária, sem que nós venhamos a refletir sobre o real conteúdo daquelas informações, sobre a real aproveitabilidade ou a real eficácia e benefício prático para as nossas vidas. Eu costumo dizer nos meus cursos, nas minhas aulas, que ler sem refletir é como comer sem digerir. Você lê uma coisa e não procura tentar depreender qual a aplicabilidade prática que pode ter na sua vida ou não, e como aquelas informações que você está aprendendo se aplica na sua vida prática, é muito perigoso no sentido de que você se torna um mero objeto vivo das intenções e vontades alheias. Existem vários âmbitos na nossa sociedade que nos apresenta obras, textos já escritos e que não nos dão margem para nós aceitarmos ou refletirmos sobre aquele conteúdo que está escrito, nos impondo quase como uma questão de integração social, que nós venhamos a conhecer aqueles ditames e a eles nos subordinar. Existe isso em várias sociedades, como por exemplo, no Estado Democrático de Direito existe uma Constituição Federal, ao qual todos nós estamos subordinados, no qual essa Constituição deve igualar, pelo menos na teoria e ao máximo possível nos ditames práticos da vida, uma situação igualitária para todos. E essa igualdade, eu não vou adentrar muito em detalhes, ela deve respeitar as diferenças entre as pessoas. Em outros aspectos, como as relações de negócios, as relações bancárias, nós temos vários contratos e ditames legais, pelo quais, se nós nos predispusermos a inserir em determinados contextos de trabalho, estamos obrigados a compreender aqueles ditames, aquelas diretrizes legais, para poder agirmos e operacionalizarmos profissionalmente naqueles ambientes de trabalho.
Mas seja lá em qual situação ou vertente no qual nós venhamos a nos relacionar de forma interpessoal e que há uma lei pré-estabelecida, ou que há uma diretrizes escritas, ou que há uma ideologia ou alguma concepção filosófica, ou seja lá, ou ideológica, que esteja por escrito, tudo aquilo que está positivado em lei, ou seja, escrito em algum canto ou digitado, não importa, merece ter a nossa reflexão a respeito daqueles ditames, visto que nem sempre contempla a todos e por vezes esconde interesses espúrios e até individualistas egocêntricos daqueles que tiveram a prerrogativa de escrever aquelas palavras. Em outra vertente, nas searas das vertentes e religiosas, nós podemos perceber que determinadas religiões, como a cristã e a islâmica, possuem livros que dão uma conotação perante a sociedade de que esses livros foram escritos pelo próprio Deus. E quando alguém contesta tais escrituras, ou a existência de Deus para escrever algo e deixar positivado por um objeto elaborado e escrito pelo homem, é nos repassado uma informação de que a escritura foram feitas pela conivência de Deus, ou de algum Deus que a tudo instigou determinados homens a positivar em documentos, a positivar em livros e repassar para os demais para que todos seguissem de forma indistinta e indiscriminada, de uma forma completamente alienada e sem nenhum tipo de possibilidade de múltipla interpretação. Na verdade, quem escreve alguma coisa tem total liberdade para colocar no papel todos os seus dogmas, suas concepções de vida, de acordo com sua carga intelectual e bagagem sociocultural. Nesse sentido, a intenção dessas religiões, de um modo geral, é limitar a capacidade de reflexão e de expansão de pensamentos em relação àquilo que está escrito e tentar, de alguma maneira, subordinar aquelas pessoas aos ditames daquelas outras pessoas que escreveram esses livros e utilizam da escrita como uma forma de convencimento. Entretanto, quando aquela lógica egocêntrica não abrange, não acolhe e de alguma certa maneira instiga valores ou até pensamentos negativos em relação a outras pessoas, esses tipos de pensamentos começam a ser questionados. E a partir dessa contestação, há aqueles que positivaram essas leis religiosas e que elas os legitimam e de alguma maneira os beneficia perante a sociedade, e aqueles que de alguma maneira também se sentiram beneficiados, e aqueles que de uma certa forma concordam com tudo que ali está escrito, acabam formando uma determinada vertente de pessoas que luta ou até combate outras que pensam diferente. E nessa guerra cruzada, que a bandeira pode vir até ser de propagar a paz e a harmonia entre as pessoas, liberar o amor, ter uma forma de aproximar as pessoas para o bem comum de todos, numa ideologia celestial, que a todos procure sempre abraçar e nunca discriminar, que sempre instiga o afeto, mas nunca o desafeto, enfim. Sob essas justificativas, mas desde que, em determinados momentos, há um ponto de divergência nas reflexões que são feitas a partir daquilo que é escrito, sempre há alguém que aparece para dizer o que foi escrito, entre aspas, pela vontade ou pela própria pessoa de um Deus, não pode ser alterado, tampouco contestado. E aí, nesse sentido, nesse viés que desencadeia várias outras vertentes que culminam em brigas, contendas e em graus maiores, em muitas guerras, como existem vários casos que já aconteceram na história e acontecem até os dias atuais. O fundamentalismo religioso, principalmente o cristão e o islâmico, trabalham com a concepção de verdade absoluta, algo que não pode ser contestado, algo que não é passivo de reflexão, mas simplesmente de entendimento e adesão involuntária. Por meio dessa concepção estapafúrdia e completamente desumana e completamente irracional, eles tentam incutir na vida das pessoas um objeto escrito com ares de celestialidade que eles mesmos elaboraram e tentam, de uma certa forma, reproduzir. Observe também que até essa reprodução pode vir a ser, digamos assim, alterada no decorrer do tempo. Porque se eu der um livro para uma pessoa interpretar e reescrevê-lo com as suas palavras, ela vai ter um novo entendimento. E assim sucessivamente.
é como se fosse mais ou menos um telefone sem fio, em que uma pessoa da ponta fala algo para uma segunda pessoa e a 99ª pessoa, quando vai falar para a 100ª, ela já fala de uma maneira completamente diferente. Observem que as concepções humanas mudam no decorrer do tempo, mudam de pessoa para pessoa, mudam de acordo com o contexto político e sociocultural ao qual estão inseridas e principalmente de acordo com o nível intelectual de instrução que cada pessoa tem. Pessoas mais bem alfabetizadas, pessoas mais bem politizadas e educadas, e quando digo educadas, eu digo educadas academicamente, a partir do conhecimento das várias ciências humanas, e não apenas educadas familiarmente. Quando essas pessoas têm um maior nível de apreço, ou de contato com livros, ou de formas de expandir sua comunicação, elas abrem seu campo de visão e, consequentemente, suas formas de questionar tudo aquilo que leem e principalmente aquilo que ouvem. Então, a partir dessas concepções, as pessoas acabam criando certas vertentes de acordo com sua própria concepção intelectual e também, mas não menos importante, com o seu próprio caráter. Portanto, todas as vezes que você ouvir alguém dizer que algo não deve ser contestado apenas porque está escrito, entre aspas, então esse tipo de argumentação vem como uma forma de tentar ludibriar as pessoas para o fato de que aquilo que está escrito não pode ser contestado, não pode ser duvidado, não pode ser refletido, mas simplesmente entendido e aplicado na vida prática. É interessante ressaltar também que em determinados contextos, quando exatamente aquilo que está escrito não favorece aquelas pessoas que escreveram, eles tentam desvirtuar analogicamente o sentido original daquelas mesmas ideias para um contexto que beneficia aquelas pessoas. Em outras palavras, quando em algum determinado contexto religioso, por exemplo, alguém diz que o adultério é pecado, e alguns desses mesmos religiosos cometem esse crime, cometem esse pecado, eles tentam desvirtuar que o pecado pode ser relativizado se Deus perdoar, ou pode ser justificado se circunstâncias alheias àquilo que não foi escrito acontecerem. Então eles começam um mar de interpretações, fugindo além daquilo que está escrito e que não abrem margem para múltiplas interpretações conforme as próprias palavras deles, para que eles mesmos se justifiquem, buscando desavergonhadamente um benefício que incontestavelmente só a eles cabem e não aos outros. Porém, nós jamais devemos esquecer que toda leitura demanda uma interpretação e que as conclusões decorrentes dessa leitura, dos entendimentos que nós temos a partir daquilo que foi escrito, dependem de vários fatores intelectuais, da própria pessoa e também do contexto político sociocultural ao qual nós estamos inseridos. Se você, por exemplo, me pedir para eu ler um livro hoje e dar uma opinião sobre ele, eu posso lhe dar uma opinião ou uma interpretação crítica em relação ao conteúdo desse livro hoje de alguma maneira. Daqui a 20 anos, com mais novas experiências de vida, com mais outros livros ou com outras vivências que eu possa vir a ter, você me apresentar esse mesmo livro, eu posso fazer uma outra avaliação crítica em relação a esse conteúdo, mas não vai ter a mesma conclusão que eu dei há 20 anos atrás. Isso varia de pessoa para pessoa, isso varia também de tempos em tempos em relação às mesmas pessoas. Por isso, entre aspas, é bom ressaltar que o direito, por exemplo, que é uma ciência altamente mutável, ela muda com o tempo, porque ela acompanha a evolução da sociedade. E quando eu digo evolução da sociedade, não é apenas a maneira como as pessoas se comportam, mas como a maneira como as pessoas se interrelacionam entre si. Portanto, não importa o quão divino seja um livro que uma determinada entidade religiosa diga que é. Todos os livros, independente de onde surja, são passíveis de interpretação e de reflexão. E eu ainda vou um pouco mais além. Eu recomendo que, antes de ler qualquer coisa, procure saber quem é a pessoa ou as pessoas responsáveis por escrevê-lo e quais as intenções dessas pessoas no sentido de elaborar essa obra. Em um próximo vídeo, eu vou abordar sobre como as escrituras são elaboradas nas relações de negócios e de trabalho. Portanto, não percam e até o próximo vídeo.